tá aí ligadinho com a gente aqui na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo para você. Como é que você tá? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo e vai ficar melhor ainda porque a sexta-feira só está começando, dia 10 de abril. Seja bem-vindo. Gente, seguinte, o assunto de hoje é delicado, mas ele está cada vez mais presente na vida das famílias brasileiras, né? Hoje a gente vai falar da puberdade precoce. Você já parou para pensar no que acontece quando o corpo de uma criança começa a se transformar antes do tempo esperado? Então, meninas com sinais de puberdade antes dos 8 anos, meninos antes dos 9. Os corpos crescem rápido, mas as emoções ainda estão na infância. E junto com essas mudanças vem também o olhar do outro, o julgamento, a dúvida, a incerteza de como conversar com essas crianças ou adolescentes. O resultado pode ser uma confusão emocional, ansiedade, vergonha e até um isolamento social. E a pergunta que fica é: como uma criança lida com um corpo que amadurece antes da sua própria mente? É bem delicado e confuso, mas a gente vai tentar entender porque as nossas profissionais já estão no estúdio. Então você mãe, você pai, você cuidador, né? Olha, convida outras pessoas que você puder para compartilhar e assistir o programa de hoje, que está bem interessante. Nós precisamos aprender como lidar com a puberdade, né, precoce das nossas crianças, e isso está acontecendo muito, a gente tem dados, daqui a pouquinho eu trago para você. Quero te convidar para você participar conosco, manda sua mensagem através do nosso WhatsApp que já está na sua tela, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a nossa produção está com você, então pode ficar à vontade. A gente atualiza algumas informações do Legislativo, a previsão do tempo para o final de semana, e já eu venho apresentar então as nossas convidadas e começar a falar desse tema que é muito importante e delicado, mas precisa ser debatido. Vamos lá com informações então. A Câmara Municipal de Campinas está com inscrições abertas para o programa Câmara Universitária, uma iniciativa da Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp. O projeto oferece a estudantes universitários a oportunidade de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo e acompanhar a rotina de trabalho dos servidores em diferentes áreas. Os participantes vão receber certificado de presença e poderão acompanhar atividades em 16 setores da Câmara. A ação está prevista para o dia 27 de abril, das 3 da tarde até as 6, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 22 pelo site oficial aqui da Câmara de Campinas. Então, olha, eu vou te falar que super vale a pena, é uma mega experiência, então participe. Mais informação chegando para você. O governador do estado de São Paulo esteve aqui em Campinas ontem e anunciou a publicação do edital para a construção do Hospital Metropolitano de Campinas. O anúncio foi durante o evento da Caravana 3D. A publicação do edital está prevista para hoje no Diário Oficial do Estado. O hospital será de média e alta complexidade, com 400 leitos e terá investimento estimado aí de 553 milhões, com prazo de execução de 24 meses. O hospital deve ser referência regional em especialidades como neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica e psiquiatria. A construção deve ser em um terreno de aproximadamente 35 mil metros quadrados, que foi doado pela Prefeitura de Campinas. Esse terreno é na Avenida Prefeito Faria Lima, e várias vias adjacentes ali, né? O espaço, anteriormente, só para você se localizar, abrigava a Coordenadoria Departamental de Veículos Leves. Então, esse anúncio aconteceu ontem e hoje vai ser oficializado no Diário Oficial do Estado. Uma boa notícia para Campinas, a gente torce, espera que dê super certo, tá bom? Previsão do tempo chegando para você, vamos lá, finalzão de semana batendo na sua porta. Hoje é sexta-feira, sol com algumas nuvens, chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, né? Mínima 19, máxima 25, vai ficar fresquinho hoje, hein? É típico de inverno. Sábado, gente, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com nuvens, mas não chove no sábado, né? Mínima de 18, máxima de 27. E para o domingo, mínima 18, máxima 27 também. Pancadinhas de chuva à tarde e o dia e à noite com muitas nuvens. Então, essa é a previsão do tempo para hoje e para o nosso final de semana.
Vamos lá então, o tema de hoje, puberdade precoce. Olha só, um estudo recente da Universidade Federal de Santa Catarina trouxe um dado que chama atenção. Crianças brasileiras estão entrando na puberdade mais cedo do que a média observada em países do hemisfério norte. Segundo a pesquisa, meninas apresentam sinais iniciais por volta dos 8 anos. E esse fenômeno não acontece por acaso. Especialistas apontam fatores como sedentarismo, a alimentação ultraprocessada, aumento de obesidade infantil, exposição a substâncias químicas presentes em plásticos e cosméticos, além do estresse e mudanças no estilo de vida. Inclusive, gente, o período pós-pandemia, quando as crianças ficaram mais tempo em casa, com menos atividade física, mais telas e maior impacto emocional. Outro dado importante, a incidência de puberdade precoce é de 5 a 10 vezes maior em meninas. E os efeitos vão além do corpo, porque quando o desenvolvimento físico antecipa, a maturidade emocional nem sempre acompanha. E é justamente esse descompasso que acende o alerta, para a gente aprofundar esse tema, para a gente entender as causas, os impactos e os caminhos possíveis. Vamos apresentar então as nossas convidadas de hoje. A gente recebe com muita satisfação Fernanda Fernandes, ginecologista e obstetra. Ela é auditora, gestora médica e mestre em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos. Espero esclarecer alguns pontos importantes. Maravilhosa! Para completar o nosso time de hoje, ela que sempre dá um sim, né? Quando a gente chama a Viviane Secato, ela é psicopedagoga, trabalha com neuropsicopedagogia clínica, é especialista em TEA. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui para conversar sobre assuntos tão importantes. Mais prazer ainda de estar aqui junto com a Fernanda, que eu já vi que a gente tem uma sinergia maravilhosa. Ai, gente, isso aqui é tão bom. Você sabe que o nosso programa tem isso, né? Além de informar, levar a informação, trocar informação com vocês, os convidados sempre fazem aquela conexão tão gostosa que sai daqui do programa e vai para a vida. E a gente fica muito feliz com isso. E claro, nada é por acaso, né? Então, vamos lá, gente. Fernanda, vamos lá, doutora Fernanda. Quando a gente fala em puberdade precoce, o que exatamente caracteriza esse quadro e quando os pais devem ficar atentos? Porque alguns sinais, eles começam sutis e podem passar despercebidos. Para explicar o que é puberdade precoce, vamos explicar o que é puberdade. Na puberdade, tanto no menino como na menina, vão aparecer alguns caracteres. É uma fase de transição da infância para a fase adulta, onde os hormônios vão começar a atuar para a fase reprodutiva dessa criança. Então, algumas transformações no corpo vão ocorrer. Na menina, por exemplo, começam a aparecer pelos embaixo do braço, nas axilas, pelos nas regiões genitais ou pelos pubianos. O corpo da menina começa um acúmulo de gordura, o quadril começa a ficar mais largo, a cintura começam essas transformações que ela fica mais com o corpo mais próximo de uma mulher. Como você bem disse, Rúbia, na menina isso acontece mais precocemente do que no menino, 8 anos. A gente fala na menina que é puberdade precoce quando esses caracteres começam a aparecer antes dos 8 anos de idade. Nós temos até alguns casos de aparecer esses caracteres em crianças de 5, 6 anos de idade. Tá? Também na puberdade ocorre aquele crescimento, aquele estirão do crescimento, né? Então muitas mães, muitos pais ficam preocupados. Meu filho está crescendo muito, vai ficar baixinho. Então, calma. E também é a fase na menina que vai preparar essa menina para a menstruação. No menino, ele ocorre a partir dos 9 anos de idade, também vai preparar esse menino para a fase reprodutiva. E quais as transformações no corpo desse menino? O testículo começa a aumentar de tamanho, também começam a aparecer
pelos na região genital, no escroto, na virilha, às vezes em algumas partes do corpo, também axila. Outro detalhe importante que às vezes a gente esquece, um cheiro mais forte por causa desse aumento de pelos, tá? Então, e a criança, e no menino, esse estirão um pouco mais tardio. Porém, começam a haver alguns crescimentos disformes do corpo. Então, o pé fica maior, o nariz fica... Então, a criança, ela fica... O corpo não está condizendo com a idade dessa criança, tá? Então, uma criança muito alta para a idade, começa com alterações genitais. Então, esses são os sinais de alertas para a população, para ficar atento. Isso quando ocorre antes, muito precocemente aos 8 anos na menina e no menino 9 anos. Perfeito, doutora. Agora, vamos lá, do ponto de vista psicológico, né, Viviane, o que acontece na mente dessa criança que está passando por essa situação? Ela se olha no espelho e ela não se reconhece mais aquela criança, ela está vendo uma transformação, mas ela não está entendendo o que está acontecendo. É uma confusão muito grande, imagino eu que seja, né? Sim, é uma super de uma confusão quando ela percebe. Uhum. Porque às vezes a própria criança não tem um bom olhar corporal, uma boa identidade ali, e ela nem se toca. Às vezes ela está ali na ingenuidade dela, porque o corpo está mudando, mas a cabeça não está mudando. Então, às vezes, Exato. ela não percebe. Olha isso. Mas o amiguinho mais velho percebe, o irmão percebe, e aí começam a falar, né? A sofrer bullying, inclusive. Olha isso. Porém, também tem as crianças que sim, que elas percebem e começam a ficar incomodadas, e aí pode gerar uma irritação, um estresse, e ninguém entende, mas por que está mais nervosa essa criança? O que está acontecendo com essa criança? E os pais também, que estão ali todo dia, às vezes não percebe esse aumento de peito na menina, por exemplo, que está todo dia vendo, nem percebeu, né? Mas percebeu que a criança está irritada. E aí precisa, às vezes, alguém de fora chegar e falar, olha, você não está vendo que talvez esteja alguma coisa hormonal acontecendo? E às vezes em consultório eu mesmo falo, me chega uma criança muito estressada, eu falo, mas será que não é hormonal? Será que você não percebeu que ela começou a ter um cheirinho diferente, que está tendo algumas características aí de puberdade aparecendo? E às vezes o pai fala, não, eu não percebi, né? Mas por quê? Porque está todo dia, e a vida é muito corrida, a gente entende, a gente não crucifica não esses pais, a gente tem que acolher o pai também, né? Mas existe isso então, a criança pode às vezes nem perceber, e é um outro que percebe, pode começar a pegar no pé dela, coitadinha, ou às vezes ela percebe e ela muda o comportamento, e aí a gente precisa entender o porquê que o comportamento mudou, se é isso ou não. Então, essa mudança de comportamento, quando a gente vai para o ambiente escolar, né? Esse amadurecimento físico precoce, ele pode impactar o foco, a autoimagem da criança frente aos colegas. Eu digo ambiente escolar porque a gente está falando, né, de crianças, então elas vão para a escola, essa é a rotina, né? E na escola, né, essa questão da puberdade precoce pode também ocasionar um afastamento dessa criança? Sim, pode causar um retraimento. Então, alguns, em pleno verão brasileiro, eles estão de moletom com capuz, inclusive, Olha se escondendo. isso. Então, por que aquela criança está se escondendo? Está sentado lá no fim da sala, todo retraidinho. Na hora de alguma atividade fora da sala, não quer ir, prefere ficar sozinho em algum lugar. Até pensar, será que ele é autista, né? Podem pensar em alguma outra coisa. Mas, às vezes, é a criança se escondendo. Então, o olhar daí do educador precisa também ser apurado. Esse educador tem que estar, né? Mas por que será que essa criança estava na frente, sem capuz, e de repente ela mudou esse comportamento? O que está acontecendo? Uau, pega a visão da Viviane, gente, que interessante, porque quando você falou do moletom e do capuz, a gente já fez um programa aqui falando sobre as roupas, o comportamento, né, de crianças e adolescentes, e essa questão do moletom e do capuz, você fecha os olhos, você imagina uma sala de aula e eles ali, né, escondidos, fechados, mas por que será?
né? A gente precisa estar atento aos detalhes da nossa criança, dos nossos adolescentes. Agora, doutora, o que está por trás disso tudo? É alimentação, é ambiente, é genética, é tudo que a gente está vivendo hoje? Qual que é a avaliação que a doutora faz? Os estudos de maior evidência apontam que existe uma causa genética e uma causa, e a obesidade está por trás disso. Então, como você bem disse, Rúbia, alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, a falta de atividade física, leva essa criança a produzir hormônios antes da hora, né? Então, o que acontece? É importante que esses pais tenham uma regra na alimentação dessa criança. A gente sabe que alimentos naturais, hoje em dia, o custo é maior do que os ultraprocessados. A gente tem que tomar cuidado. Ai, mas eu não sabia que esse bolinho de banana, se ele não foi feito em casa, ele não é natural, ele é ultraprocessado. Mas o salgadinho, doutora, eu não deixo o meu filho comprar, mas vai para a escola e tenha essa acessibilidade aos alimentos ultraprocessados. O que eu recomendo para evitar a obesidade? No fim de semana não estão trabalhando, vão fazer atividades físicas ao ar livre com essas crianças, tá? Vamos observar essas crianças. E Rúbia, se você me permitir, eu queria dar uma entrada no que você está falando, e a Viviane, sobre na escola, sobre o bullying. Sim. As crianças, elas são muito espontâneas. E elas vão falar se você está com o mamilo maior, se você está com a roupa, está se escondendo e não está tendo amizade. Ela vai falar que seu narigão tá maior. Ela vai falar que você está cheirando mal, entendeu? E não é por mal, né? Não, elas estão conhecendo. O córtex pré-frontal não está pronto. A criança fala, ela é espontânea. Isso. E isso pode, lá no futuro, que é mais a minha área, gerar transtornos na sexualidade da criança. Então, também cabe aos pais conhecer o que é a sexualidade no pré-púbere e no adolescente, para não assustá-lo. Sim. Entendeu? A criança, o bebê já manipula seus órgãos genitais. É autoconhecimento, é natural. A gente, como educador, eu vou usar a palavra que você usou, como educador, não podemos falar isso é certo ou errado. Isso está te trazendo algum prazer? O que isso lhe traz? Tentar entender por trás das atitudes dessa criança o que ela está sentindo. Não falar, isso não pode, isso é feio, tá? Vamos tentar entender. Por quê? Na fase adulta, isso pode trazer transtornos na sexualidade, e nós temos uma fase, não é, Viviane, muito da adolescência, que é aquela fase que alguns adolescentes não estão sabendo aonde se colocar no gênero. Exato. Né? Hoje mais do que nunca. E aí, mais sofrimentos. Porque essa falta de autocuidado, a criança não saber onde ela está colocada nesse mundo, se ela está fazendo certo ou errado, o que acontece? Ela desenvolve certas defesas que podem causar algum problema no futuro, emocionalmente e na parte da sexualidade. Então, era esse gancho que eu queria pegar de você. Posso continuar? Claro, por favor. Foi, acho que sim, primoroso o que você acabou de falar, Fernanda, né? E você começou a sua fala falando, o pai não pode falar que isso é certo, que é errado, o pai precisa sentar com a sua criança e explicar o que é esse aumento aí no corpo, essas novas características. Porém, os pais não estão preparados. Exato. Os pais, para eles, isso é um tabu. Os pais não conseguem conversar nem sobre a sexualidade deles, por N razões. E como que ele vai endereçar isso com os seus filhos? Então,
os pais precisam se educar, os pais precisam se preparar para ser pais, para a hora que chega situações como essa, eles têm um repertório tanto emocional quanto de vocabulário e de entendimento do assunto para fazer essa conversa. Se o pai não consegue, porque é tímido, porque tem os seus problemas, né, com a sua própria sexualidade, que chame um profissional, que chame alguém que Exato. ajude. Então, às vezes, o próprio ginecologista dessa mãe, não é? Então, eu estou Você- muito talvez você acostumada. consiga. Ai, doutora menstrua, mas eu não sei conversar com a minha filha. O meu menino tá com a mama aumentada, precisa fazer cirurgia? Traz pra gente. Eu atendo também meninos, sabe? Porque exatamente, às vezes o pai e a mãe não sabem como abordar aquele assunto com a criança e pede ajuda do profissional de saúde para isso. Olha Eu achei só. excelente. É isso Muito mesmo. bom. Então, é não ter vergonha de, se você não consegue, vai pedir ajuda, né? Ah, mas é caro. Sim, alguns profissionais são caros, mas às vezes você tem então alguém na família que tem um pouco mais de entendimento, né? Ou o próprio Sistema Único de Saúde, eu sei que é difícil, mas tem ótimos profissionais ali que às vezes você Sim. consegue. As faculdades, por exemplo, as faculdades tem as clínicas de psicologia, exato. não é? Ou mesmo, Sim. talvez as clínicas até com os profissionais médicos que possam ajudar. Então, às vezes até ter um pouco de boa vontade, falar, né? Não, eu vou parar, vou pensar o que eu vou fazer sobre isso para ajudar o meu filho, porque eu não posso só deixar assim isso. Exatamente. É um olhar com cuidado e com atenção nessa fase da vida. E aí, nós vivemos uma vida frenética. Isso aqui eu falo todo dia. Todo mundo está correndo para lá e para cá. E a gente acaba deixando as nossas crianças, tá indo para a escola, tá se alimentando, tá dormindo, tá com o celular na mão, beleza, tá ótimo. Quando você vê, o tempo passa tão rápido, a sua criança já não é mais criança, e você nem sabe o que ela é, se ela é um adolescente, se ela já tá chegando na fase adulta, a criança também já não sabe mais o que ela é aquela confusão total, e você precisa conversar e você não sabe como lidar com isso. Aí você fala, mas a escola tem que ensinar. Não, a gente precisa dar, né, a base, a sustentação, a gente precisa conversar. Mas eu não tenho tempo. Pega lá, você vai levar na escola o trajeto, né, de casa até a escola. Vai conversando, vai tentando, vai tirando, vai transmitindo confiança, né, para que essa criança possa conversar com você, porque tem a abordagem também. A gente não pode ir de forma brusca, porque daí a criança, né, que está na pré-adolescência, ela vai se fechar e ela não vai conversar com você. Então, a gente precisa entender e ir com bastante calma. Agora, a gente está falando de crianças e adolescentes nessa fase de puberdade precoce. Resumindo, confusão generalizada com eles e com os pais também, porque a maioria não sabe como lidar. Agora, Viviane, TEA, transtorno do espectro autista, crianças neurodivergentes, de acordo com informações e pesquisas que nós fizemos, elas têm uma tendência em ter, sim, essa puberdade precoce. Aí você avalia como os pais vão conseguir lidar, já lidam com a neurodivergência, e aí precisam lidar com a puberdade precoce de uma criança neurodivergente. Nossa. Me socorre. Nossa. Como que você vai explicar? Como que você vai falar? É por isso que a gente precisa de orientação, gente. Vamos lá, Viviane. É por isso que essas crianças neurodivergentes, na teoria, porque eu sei que é difícil, precisam ter uma equipe multidisciplinar atendendo, a dispor. Isso é fácil no nosso país? Nem nos outros, viu? Não. Eu tenho atendido pacientes, eu atendi um paciente da Alemanha, atendi um paciente dos Estados Unidos, vieram para cá de férias para fazer avaliação, porque não conseguiam acesso lá. Então, a gente às vezes fala muito mal do nosso país, mas isso é global. Né? Isso é muito comum também no meu consultório. Também. Sim. Então, assim, a gente tem uma Eles têm expertise muito boa sim, aqui. porque eles não têm acesso. Não têm acesso. Eu atendi recentemente um casal que veio da França, eles tinham um seguro-saúde e não tinham acesso. Olha Tinham que isso. vir para o Brasil
para poder ter o atendimento. Eu tenho uma filha no Canadá, com algumas situações de neurodivergência também, adulta já, super funcional, e ela vem para o Brasil uma vez por ano para fazer check-up. Olha só, gente. Então, assim, a gente, por pior que seja o nosso sistema de saúde, ele é muito bom. Sim. Mas muitas pessoas não têm acesso. Infelizmente, né? A gente sabe disso. Então, voltando na pergunta que você fez, o ideal é que tenha essa equipe multidisciplinar para poder endereçar cada situação que aparece com esse TEA, ou com o TDAH, por exemplo. E é muito normal ter essa hipersexualidade, isso aparecer, sim. E aí a família tem que estar mais bem educada ainda para conseguir lidar com isso ou acionar o profissional que vá fazer esse endereçamento. Muitas famílias acabam deixando isso para a escola. Exatamente. Né? Não, vai para a escola, resolve lá, professora, põe um bilhete para a professora. Peguei meu filho com os shorts abaixados, se masturbando com 8 anos. Sim. O que é muito normal de acontecer, é natural, não é? Nossa, é a coisa mais natural, a coisa mais rica, linda desse mundo. O problema é que a gente vem de uma cultura um pouco que castrou isso, que nos sufocou em relação a isso. Mas é algo muito natural, a criança se conhecer, a gente tem que se conhecer. É isso mesmo. Isso faz parte da saúde. Exatamente, está crescendo, está se desenvolvendo, está curioso. Só que se a gente vai pegar um neurodivergente que tem questões sensoriais, que é retraído socialmente, que não consegue, às vezes, explicar com palavras o que está sentindo, o que está passando, aí fica essa dificuldade. Então, pode passar por algum processo social que pode prejudicar. Esse exemplo que eu dei pode tentar fazer lá na escola, porque não tem esse filtro, que não sabe que pode fazer isso no quarto, mas não pode fazer isso na escola. Não é verdade? Exato. A privacidade. A gente tem que ensinar para as nossas crianças a questão da privacidade. Até onde eu posso chegar que eu não vou invadir a privacidade do outro. Então, começam com coisas simples. Eu vou ao banheiro, eu fecho a minha porta, eu tenho o meu momento. Sinais de alerta com pai e mãe. Não estou me sentindo bem, mãe, pai, alguma palavrinha-chave, entendeu? Mas tem que ter a privacidade. Como os pais têm que ter privacidade. Eu ia falar isso. Porque eu tenho algumas gestantes que eu faço parto e depois acompanho, que elas falam que depois que ganham filhos não conseguem ir ao banheiro sossegada. Sim, verdade. Então, a gente tem que colocar alguns limites. Não é falta de amor, é excesso de amor. Quando a gente fala também que não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo que a gente fica em casa e que a gente coloca certos limites, a gente coloca certos valores para os nossos filhos, a gente está educando nossas crianças. É isso mesmo. Posso continuar o gancho? Quando a gente fala de privacidade, também tem a questão dos pais, que muitas vezes estão com aquele filho dentro do quarto, porque por N razões resolveu que é gostoso que o filho durma com eles na mesma cama, isso dá um programa inteiro. Sim, verdade. Isso é um problema. E eles vão ter relacionamento sexual com aquela criança perto, ou às vezes no cantinho da cama ou numa cama do lado. Então, essa falta de privacidade, né? Eu não sei se seria esse o termo, ou falta de noção, eu acho, né? Como que você vai ter um relacionamento com o seu marido, né, com a sua esposa, se tem uma criança no quarto? Você está expondo esta criança a uma situação que o cérebro dela não está pronto para entender. Não está preparado. Cada fase do desenvolvimento cerebral dessa criança, ela é lúdica em muito... Isso. Entendeu? Então, não vai compreender o que é aquilo. E depois, na fase adulta, eu posso pegar esse gancho para falar de violência doméstica? Claro. Sim. Porque, olha só, uma criança neurodivergente que não tem filtros, com puberdade precoce, que esses caracteres sexuais vêm antes. Então, é uma criança de 8, 9, 10 anos que é enorme, é uma menina que parece uma mulher, já está... Sim, formada. Tá madura, né?
Mas tem uma cabeça, o desenvolvimento cerebral, neurológico, não está condizente com o que o corpo dela está transmitindo. E aí, ela passa por essas situações que não há privacidade e vem um conhecido na escola, num lugar meio íntimo, porque ela pode ser mais retraída. E ela pode ficar curiosa. Ela pode ficar curiosa, porque para aquilo é natural. Ela foi ensinada que aquilo é natural. Se meu pai e minha mãe estão fazendo, eu estou curiosa. Talvez eu vá ver se é gostoso isso, né? Por pura curiosidade. Olha aí o perigo. E aí, olha o perigo. É um perigo. E por não conhecer o que está acontecendo, eu tenho outra coisa para alertar esses pais. A criança e o adolescente está muito propenso a transtornos de humor como depressão e ansiedade. E aí a gente tem o sinal de alerta para o suicídio. Nossa, gente. Que é pouco falado. Você bem falou, Rúbia. Você bem falou que esse assunto a gente entra no íntimo das pessoas. É pouco falado, Viviane, ninguém fala disso. E é uma questão de saúde pública. Perfeito. Obesidade é uma questão de saúde pública, entendeu? E eu costumo dizer para as minhas pacientes, mulheres, né, mães, que nem nós, né? Rede de apoio. Sempre. Então, não tem acesso ao profissional XYZ, é a minha vizinha, não tem a mãe mora em outro estado, o pai, a família, está sozinho, a gente compreende. Rede de apoio. E a própria unidade básica de saúde, a enfermeira, assistente social, profissionais que deem orientação para como ajudá-la a conduzir nesses estágios de dificuldade ou de desafios, para a gente encontrar a equipe multidisciplinar para poder ajudar essa criança, para poder ajudar essa família e evitar uma infinidade de abusos que essa sociedade está predisposta. Sem dúvida. E continuando na questão do abuso, então imagina, né, uma criança com a cabeça de 7, 6 anos, emocionalmente é uma criancinha, né, mas com um corpo já de adulto. Mesmo que em casa esteja tudo bem, ela está dormindo no quarto dela, ela não está vendo nada de errado, os pais são tranquilos, até conversam sobre isso, mas ela vai para alguns ambientes, aí, a própria escola, a saída da escola, um passeio, uma festinha, e ela com aquele corpo já formado vai chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Né? Então, os pais, novamente, vão ter que ficar mais atentos ainda aonde que meu filho está indo, se vai dormir na casa de um amiguinho, não é? Ou se está vindo alguém para dormir, que às vezes é o amigo do irmão ou da irmã. Né? Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Olha, gente. Vai estudar na casa do amiguinho. Exato. Aí o amiguinho chama o outro amiguinho, que é amigo não sei o quê. Um tem 11, outro tem 12, outro tem 13, outro tem 16. E aí não conta o que aconteceu, porque não sabe nem falar o que aconteceu, né? Porque fica com aquilo reprimido dentro de si, está com vergonha ou não consegue falar, vai crescendo com esse trauma e aí vem autolesão, suicídio, que eu vejo todo dia, né? No consultório, todo dia. E para você descobrir, às vezes, que aconteceu alguma coisa lá nos 6, 7 anos, e eu tô com uma pessoa aqui de 14, 15 na minha frente, se cortando, por que está se cortando? Né? E às vezes é difícil, tem que tirar. Arrancando cabelos também é frequente. Exato. Eu tenho muita procura. Bulimia. Gente. Ou mesmo a obesidade faz o contrário, começa a descarregar a comida na compulsão alimentar. Não, e às vezes para se proteger, não mexeram comigo, meu corpo era muito bonito, preciso ficar feio agora, e começa a comer. Não, nós não estamos brincando. Quantos obesos não sofreram abuso sexual? Uma porcentagem enorme, eu não tenho de cabeça, mas é uma porcentagem enorme. Gente, que tema delicado e importantíssimo de se debater, de se conversar. Nós estamos aqui ao vivo falando de puberdade precoce com duas profissionais sensacionais, excelentes,
que estão nos orientando e trazendo para a gente situações que às vezes a gente nem imagina, né, no nosso dia a dia, e você para pensar assim, você fala, poxa vida, mas é um detalhe ali que faz toda a diferença e que a gente não está atento porque tá tudo bem, a gente acha que tá tudo bem, que é tudo normal, mas não, a gente precisa tomar cuidado, né? Principalmente nessa questão que envolve as nossas crianças e essa puberdade precoce. Agora, vocês conversando e falando aqui, eu fiquei observando, geralmente a criança, né, principalmente a menina, né, porque a menina desenvolve o seio e tal, então ela vai mostrar mais do que o menino essa puberdade precoce. Roupas. Qual que é a orientação, Viviane, para os cuidadores, enfim, para essa menina que ela já começa a desenvolver um seio, que ela já tem uma forma mais arredondada do corpo. E aí? A menina vai numa piscina, de repente, tá lá só com shortinhos e sem camiseta, né? Ah, tá tudo bem, criança é criança. Como? Como fazer? Como explicar? O que é o certo? Ou então a menina que já tem ali um pouco, né, está desenvolvendo e começa a se esconder, a menina quer usar um sutiã. Como a gente faz? Olha só como é delicado. A gente acha que é natural, mas a gente precisa entender que nós precisamos intervir nisso e fazer uma orientação para a gente poder evitar situações que as nossas convidadas trouxeram, né, ao longo da vida, situações que podem acontecer, que são o impacto dessa puberdade precoce. Nossa, que coisa. É ficar atento, né? A mãe, o pai precisa ficar atento, o seio começou a crescer. Os uniformes, a maioria é camiseta branca. Sim, exatamente. A maioria é camiseta branca. Precisa dar um top para essa criança, não precisa nem ser um sutiã, se não quer ainda assustar essa criança. Eu mas sempre recomendo top. um topzinho de algodão, porque evita de aparecer por transparência um mamilo, alguma coisa, e a criança fica confortável. Exato. Porque ela talvez nem perceba, mas alguém vai perceber e vai começar a falar. A pessoa com má intenção que a gente não conhece, né? Então, antes dela pôr aquele moletom e se esconder, a mãe, o pai, a família precisa ficar atento, falando, vamos pôr um top por baixo, vamos pôr uma regata por baixo dessa blusa branca, né? Isso. E uma outra coisa muito importante, por mais bonitinho que pareça ser, os pais acham, colocar roupas que imitam a roupa da mãe, que imitam a roupa, de uma cantora. E aí, bonitinho, ela pôr a música, aquela criancinha começar a rebolar. A gente não pode incentivar isso. Criança tem que ter roupa de criança. Isso, adequada para aquela faixa etária. Exatamente. E as músicas têm que ser adequadas também. Não pode expor num churrasco, num bar, levar essa criança, onde vai ter esse comportamento do adulto que essa criança vai querer copiar. Porque criança copia tudo. Eles não têm referência, né? Nós somos a referência. Somos espelho, né? Está todo mundo ali batendo palma, sorrindo para aquela pessoa que está ali sambando, né? Com uma roupa toda apertada, e ela vê. Nossa, eu também quero receber essas palmas. Também quero esse tipo de roupa. Também vou imitar essa dança. Não expor, né? Não pode expor essa criança. A criança tem que estar em ambiente de criança. Uau! Gente, 8h41, e eu estou aqui de boca aberta, ouvindo as nossas profissionais. Eu imagino que você aí de casa também esteja, que são detalhes que passam desapercebidos durante o nosso dia, durante a criação das nossas crianças. E fica mais claro ainda de que a gente precisa de orientação para o cuidado com a nossa família, e principalmente quando a gente fala dessa questão aí da puberdade, né, da puberdade precoce, e a saúde emocional dos nossos filhos, das nossas crianças, tanto menino quanto menina. É um momento crucial da vida, essa questão, e a gente, de repente, pode evitar que algo aconteça lá na frente, dando uma base, dando um direcionamento. 8h42, a produção está me avisando aqui, a gente tem muito para conversar ainda, mas a gente tem algumas perguntas dos telespectadores, claro. Aí a gente começa então a interagir com você que está em casa, né? Vamos ver qual que é a dúvida, se de repente alguém tem uma experiência, conta pra gente, manda mensagem, o WhatsApp está para você, então a nossa produção está a postos. Pode mandar a produção, a primeira pergunta para a gente, por favor. Vamos ver quem é que está conosco, deixa eu ler ali.
O Roberto Nunes, do Nova Europa. O uso prolongado de telas e a falta de sono podem, de alguma forma, bagunçar os hormônios das crianças e antecipar a puberdade? Será, doutor? Que excelente pergunta. Obrigada, Roberto, pela sua pergunta. Excelente pergunta. A puberdade precoce, na maioria das vezes, tem uma causa central. É pelo nosso eixo hipotálamo, hipófise, que está dentro do cérebro. É hormonal. A melatonina, que é um hormônio regulador do sono, também é produzida nessa região. E o corticoide, que é o hormônio do estresse, também está envolvido nesse circuito neurohormonal. Vou falar assim de uma forma mais fácil para se entender. Então, é importantíssimo a regulação do sono, controlar o excesso de telas. Tem que ser controlado não só por causa do excesso da tela, de ficar com a luz que vai deixar essa criança mais alerta, pior ainda nos casos dos neurodivergentes. Então, é também para não expor a pessoas mal intencionadas na rede social. E vamos fazer com que essas crianças tenham um horário de dormir, tenham uma regularidade, uma rotina. É assim que eles vão aprender a ser adultos, tá? Então, não é ser um pai chato ou uma mãe chata, é ter responsabilidade na formação, na educação e principalmente na saúde dos seus filhos. Tem que regular, sim. Criança tem que ter horário de estudo, tem que ter horário das refeições, tem que ter horário da atividade física, tem que ter horário da diversão e das brincadeiras e tem que ter horário do sono em ambientes escuros, sem luz. Se a criança tem medo de luz, uma luz fraquinha, azul, que acalme. Eu gosto muito de orientar lavanda no quarto das minhas crianças para acalmar. E para ter uma continuidade, vai prejudicar inclusive no rendimento escolar dessa criança que não dorme. O que é neurodivergente, já fica mais agitada. Então, são situações que vão se complementando, se integrando, tornando complexas, que pode piorar com o passar do tempo. Com o passar do tempo dessas crianças. Muito bem, doutora. 8h45, gente, vamos lá, mais uma pergunta para a gente na tela. Produção, por favor, vamos ver quem está conosco. Carlos Eduardo, do Jardim do Trevo. O comportamento das crianças na escola fica mais agressivo quando a puberdade chega cedo? Como o professor deve mediar isso, Viviane? Vamos lá, Sim, escola. o comportamento pode ficar mais agressivo, ou essa criança pode ficar retraída, né? Os dois movimentos podem acontecer. Se a criança já tem uma tendência à irritabilidade, com a chegada dos hormônios, ela vai ficar mais irritada. Eu sempre oriento, por exemplo, crianças com TDAH, se eu diagnostico com 7, 8 anos, eu até já aviso os pais, com a chegada dos hormônios na adolescência, essa criança pode começar a apresentar comportamentos diferentes. Então, fique atento que às vezes uma criança com TDAH não precisando de medicação, mas chega a puberdade, tudo se exacerba por conta dos hormônios. Então, se a criança for mais irritada, sim, ela vai ficar mais irritada ainda com a puberdade precoce chegando. O papel do professor. Eu sou professora de formação. Minha primeira formação é pedagogia, então eu sou educadora. E eu tenho muita dó da minha classe. Tudo a gente joga pra prof, né? Tudo a gente... vai lá, professor, é contigo. Vai lá, resolve, prof. Porque, olha, a sala hoje é um universo. Imagina. Quando a gente estava na escola, Fernanda, não era esse universo. As pessoas eram todas muito parecidas. Exatamente, com algumas pequenas diferenças, não é? Mas hoje é um universo. É muito diferente. Então, o coitado do professor, ele tem que fazer um malabarismo enorme para conseguir dar conta de tudo isso. E além da diversidade, o número de crianças
Maior, Então, aham. individualizar cada caso Nossa, pode ser você algo imagina um uma sala pouco com 40 alunos? Uma sala com 30 desafiador. Numa alunos? sala, às vezes, você tem uma criança que não fala a Uhum. um gênio. Você tem o espectro todo dentro desta sala. Uhum. A inclusão é linda no papel, me desculpe a sinceridade, mas no Ai, eu dia a concordo dia com você, encontrei alguém que funciona. É, Isso não é não verdade. funciona no dia a dia. Então, o professor, às vezes, ele está tão sobrecarregado que ele pode até estar preparado. Alguns não estão, Uhum. mas mesmo se ele tiver, a sobrecarga é tão grande que ele não dá conta. Nossa, gente, olha isso. É por isso que é importante, né, a conexão entre os pais e os professores, né, cada um fazendo a sua parte. A responsabilidade é nossa, são os nossos filhos. E a escola, sim, tem que educar, né? Mas nós precisamos ser a base, não dá para jogar tudo para a escola, né? Precisamos da conexão entre família e escola, para que a gente possa oferecer algo de qualidade para as nossas crianças, para os nossos filhos. 8h48, mais uma perguntinha, produção, vamos lá. Tiago Rocha, do Guanabara. Existem riscos quando uma menina começa a se desenvolver e menstruar muito cedo? Fico sempre preocupado com a minha filha. Vamos Que lá, graça, doutora. Que Tiago. É interessante, isso muito mesmo, bom. tem que se preocupar mesmo. Com a puberdade precoce, essa menstruação pode vir precocemente. Nós temos meninas menstruando com 9 anos, 10 anos de idade. Existem riscos, sim. Então, como nós já falamos, existem riscos de pessoas mal intencionadas, de violência doméstica, e a gente sempre tem que estar atento no que está acontecendo para prevenção de uma gravidez indesejada. Porque uma gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, né? Infelizmente, doenças sexualmente transmissíveis, a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, também muito importante. Além disso, a longo prazo, obesidade, puberdade precoce e que mais? E não engravidar, não ter filhos a longo prazo, não amamentar, os estudos mostram que tem um risco aumentado lá no futuro de câncer de mama e de endométrio. Então, é uma saúde como um todo, né? A gente não trata pedacinho, né? Verdade. E quando essa criança tem uma puberdade precoce, uma menstruação precoce, a gente tem que se preocupar em investigar outras doenças naquele momento. Então, se esse ovário está funcionando antes da hora, se esse testículo está funcionando antes da hora ou antecipadamente, o que fez esse testículo? Algum tumorzinho nesse local, algum descontrole hormonal? Então, a gente vai investigar tudo isso. O que eu quero trazer, aproveitar o que você está falando, Tiago, da sua preocupação e transmitir a outros pais e educadores. Existe forma de tratamento para evitar, para atrasar o início dessa menstruação, tá? Então, começou a verificar sinais, aumentos de pelos, mamilos, alguma coisa diferente no corpo, na transformação do corpo do seu filho, leve ao pediatra. É difícil chegar no ginecologista, mas leve ao seu pediatra, converse com o pessoal ao redor, porque quanto mais precoce a gente faz esse diagnóstico, mais fácil a gente pode atuar para evitar algumas intercorrências. Muito obrigada pela pergunta. Excelente. Eu gostaria de dar um complemento. Vamos, porque precisamos de equilibrar a nossa saúde mental. Imagina a sua criança que está com você brincando aqui hoje, e amanhã a menina olha para você e fala: mamãe, o que é isso? E aí? Eu menstruei. 10 anos. Você vai falar o quê? Saúde mental da criança e do cuidador. O risco de uma situação emocional é enorme, mas, na verdade, eu queria ainda continuar no risco até de higiene. Sim, verdade. Se a gente pensar que um neurodivergente, um autista, um dos sintomas
às vezes, a falta de higiene. Eles não têm uma boa capacidade de se limpar quando vão ao banheiro. Eles não gostam, às vezes, de tomar banho. Eles têm problema para lavar o próprio cabelo, por conta da parte sensorial exacerbada. Então, se a gente adicionar a menstruação para uma criança que não tem uma boa higiene, não sabe fazer higiene, para ela isso é difícil, a gente entra em mais riscos ainda até de infecções. Sabe aquele filme da Disney que nomeia a depressão? Divertidamente. Isso, obrigada por lembrar. Lembrei da Nojinho. Eu tinha que trazer isso, é o Nojinho. Verdade. É isso. E às vezes eles não têm capacidade mesmo de saber porque que eles precisam se limpar. A sensibilidade sensorial muito então fica assim. Você lavar o cabelo para um autista dói. Ele sente dor, para ele aquilo é dolorido lavar o cabelo. Então imagina ele ter que limpar as partes genitais. Ele também não sabe fazer, aquilo também pode ser muito sensível para ele. Então, é um problema. Eu posso pegar o gancho? A gente vai pegando o gancho uma da outra. Uma vai lembrando o que acontece. Mesmo nas crianças e nos adolescentes que não são neurodivergentes. Com a puberdade, também começa... O menino é mais fácil. Mas começa a sair o esmegma, que é aquela secreção na cabeça do pênis, e na menina as glândulas sebáceas e as glândulas genitais começam a produzir mais muco. Então a menina fica mais úmida e o menino fica mais também, e começa a criar uma crosta no menino, que pode dar parafimose. Então a gente tem que realmente ficar em cima na higiene dos nossos filhos, sem vergonha, sem medo de orientar. E falar assim, olha, tem que esfregar as dobrinhas, porque não... É aquela gordura, às vezes não é um corrimento, não é uma infecção sexualmente transmissível, mas aquela gordura pode causar na menina, sujeira na calcinha, e às vezes antes da menstruação. Agora, com o líquido, né, menstrual, com o sangue, aquilo, se não é bem feita a higiene, fica difícil aí você pode ter uma complicação, e aí tem que procurar um médico num caso mais complexo, mais grave. Quantos detalhes a gente conseguiu trazer em 1 hora de programa. E é pouco, gente. É pouco, né? Porque é uma situação que envolve muito, mas muito conhecimento. E como é bom conversar com vocês, como vocês esclarecem, como vocês abrem a nossa mente, faz a gente entender, trazem pontos assim que passa despercebido no nosso dia a dia. Nossa, muito obrigada. Vamos com a última pergunta, então? Vamos lá, produção? Dá tempo para mais uma ou mais duas? Vamos lá então, pode colocar na tela para gente. O Leandro Castro do Swift. A rotina estruturada que os pais criam para crianças autistas pode mudar quando a puberdade precoce chega? Quais adaptações são urgentes? Nossa, Viviane, precisa criar uma rotina, né? E aí a puberdade chega, a precoce, e aí essa rotina vai ter que ser alterada, como é que faz? Um autista precisa de rotina estruturada. Precisa, então, né? não pode desestruturar essa rotina. Mas talvez tenha que acrescentar algo novo. Sim. Né? Algum profissional novo. Não está fazendo terapia, talvez precisa desse terapeuta para começar a explicar essa mudança que o corpo está tendo, que vai influenciar na mente. Ou um terapeuta ocupacional, para poder também ajudar a como manejar tudo isso. Então, a rotina ela tem que ficar mais estruturada ainda, mas talvez adicionando novos profissionais, novas conversas, melhorar a higiene, né? Conversar, ter mais conversas com essa criança, ter esses momentos de conversa, que às vezes são raros nas famílias. As famílias elas estão tão assoberbadas com a própria rotina que não tem tempo para sentar e conversar com o seu filho, né? Qual é o horário que vai fazer isso? Só de sábado às 2 horas da tarde. Não, é todo dia. Todo dia precisa ter tempo para essa criança. Exatamente. 8h57, gente, a gente já vai chegando para as considerações finais e
que eu tenho só a agradecer, né, vocês duas, essa conexão maravilhosa que vocês criaram aqui no programa, essa troca de informações sensacional, e por ter aceitado o nosso convite. Tá vendo só a importância de vocês aceitarem o nosso convite? Vocês conseguem passar a informação e com certeza o pessoal que está em casa, tá igual eu aqui. Poxa vida, quanta coisa a gente precisa aprender ainda, né? Mas a gente consegue. Viviane, mais uma vez, gratidão pela sua participação, muito obrigada. Considerações finais, por favor. Eu que agradeço. Quando vocês me chamam e eu posso, às vezes eu até não posso, mas eu dou um jeito. É um prazer estar aqui, porque é um canal que a gente pode difundir mais conhecimento. E conhecimento é que traz mudança. Porque às vezes você está fazendo algo errado por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. Então, a gente está aqui podendo passar um pouquinho de informação que a gente tem, é um privilégio, uma honra, e a gente fica feliz de poder fazer isso. Feliz ficamos nós, né, de ter vocês aqui e poder colaborar de alguma forma com o comportamento, né, com a melhoria da qualidade de vida de alguém. A gente agradece também a nossa profissional, ela trouxe para a gente aqui algo bem interessante, né, que é a questão dessa atenção que nós temos que ter com as nossas crianças, e quando a gente fala de ginecologista, né, quando que eu devo levar, de repente, a minha filha para um ginecologista? Quanta dúvida a gente tem sobre isso, e ela está aqui para esclarecer, e esclareceu, e conversou, e com certeza é um programa só, de muitos. Fernanda, muito obrigada. Para mim é muito gratificante como profissional poder difundir aquilo que eu realmente acredito, né? Que é a gente transmitir o nosso conhecimento. Muita coisa que foi falada aqui, às vezes eu não posso falar, mesmo no meu ambiente, né? Mesmo no nosso ambiente de trabalho, são coisas muito delicadas. Então, às vezes aqui não é só informação e orientação aos pais, às famílias, às vezes até outros profissionais que não têm essa mesma... esse mesmo manejo, essa mesma articulação, e que pode estar orientando muitas coisas para a gente evitar, prevenir. Eu acho que prevenção é tudo. Claro que nós estamos à disposição e somos condicionados para tratar doenças, mas a prevenção das doenças é tudo, é tudo. A gente precisa aprender a prevenir doenças e preservar a nossa saúde. Obrigada, viu? Maravilhosas. É isso, gente. No fundo, essa conversa de hoje fala sobre o tempo, né? O tempo do corpo, o tempo das emoções. Quando esses dois caminhos não andam juntos, surgem os conflitos. A puberdade precoce, ela não é apenas uma mudança física, mexe com identidade, com autoestima, com a forma como a criança se vê no mundo. E talvez o mais importante seja lembrar que por trás desse corpo que cresce rápido, ainda existe uma infância que precisa ser respeitada. Então, que a gente possa, a partir desse programa, olhar com um pouquinho mais de cuidado, atenção e carinho para essas nossas crianças que estão tendo aí um crescimento antecipado, um desenvolvimento físico antecipado, né, antes do tempo, que a gente possa entendê-las, mas antes que a gente possa nos orientar para poder orientar a nossa criança. Quero agradecer demais a participação de vocês aí de casa, das nossas profissionais. Muito obrigada pelas orientações e reflexões, e fica o convite para você aí de casa, né, assistir o Estúdio Câmara na próxima semana. Hoje é sexta-feira, então a gente volta na segunda-feira com mais um tema importante. A gente fala na segunda-feira, gente, deixa eu puxar aqui para ver o que nós vamos falar. Olha só, o risco indiscriminado de estimulantes de treino. O que está acontecendo, né? A busca por desempenhos e resultados rápidos tem levado muitos homens a um comportamento bem preocupante. Substâncias com efeito vasodilatador estão sendo usadas para potencializar o tal do pump muscular, e elas vêm sendo consumidas sem orientação médica.
E o problema é que esses medicamentos não foram feitos para esforço físico intenso e contínuo, e os riscos podem ser imediatos, tá? Sobrecarga cardiovascular, queda brusca de pressão arterial. Estão tratando um fármaco de controle como se fosse um suplemento alimentar. Mas o alerta vai além da academia, gente. A busca pelo corpo perfeito não pode custar a sua saúde. Tem um remedinho aí que tá dando o que falar e que o pessoal tá usando ele direto nas academias para ficar forte, criar músculo. Mas e aí, você já parou para pensar como esse uso pode comprometer a sua saúde? Vamos conversar sobre isso na segunda-feira, ao vivo, às 8 da manhã, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Gente, final de semana, um ótimo final de semana para você. Aproveite, curta com a sua família, ao lado de quem você ama, da forma que faça sentido para você. Se cuide. Quero te convidar para continuar na programação da TV Câmara Campinas. O pessoal produziu aí um material de final de semana sensacional, com informação, com entretenimento, tá bom demais. E hoje nós temos a Íria chegando daqui a pouquinho, direto da Central de Informações, ela que atualiza para você informações aqui de Campinas, Brasil e mundo. E ao meio-dia nós temos Câmara Notícia também, com atualizações do Legislativo e também aqui da nossa metrópole, e sem contar na programação de final de semana, que está nota 10, produzido sempre com muito carinho, muita responsabilidade da nossa equipe, especialmente para você e sua família. Então, beijo grande, ótimo final de semana, se cuide e a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.